Vamos tratar agora de assuntos relacionados a atendimento às diferenças. O que mais tem no trânsito são diferenças. E quando esses são ocupantes do seu veículo, então, a gente precisa saber lidar com elas. Vamos lá, qualidade. É o que faz alguém, é o que alguém faz, né, ao longo de um processo para garantir a uma pessoa exatamente aquilo que ela deseja, em termos de respeito, atendimento e ética. Quando for trazido então isso voltado para um motorista profissional, muito mais, né, gente? A qualidade acertada deve ser garantida através da prevenção de erros, do controle de qualidade, bem como pelo treinamento e motivação de cada prestador individual de serviços. Esse aqui é falando do motorista profissional mesmo, aquele que dirige em um Uber, um táxi, um veículo de transporte coletivo ou até mesmo um veículo de transporte de carga. Ele, como motorista padrão, ele deve estar observando isso aí, prevenção de erros por meio de quê? Treinamento e motivação. Se é um condutor, um motorista de uma empresa, o que eu chamo de frotista, trabalhei com frotas, claro que a empresa é que deve proporcionar esses treinamentos para os seus condutores. Mas não é diferente também para você que faz uso particular do seu veículo, tá? Até porque você transporta ali pessoas e toda a excelência nessa, vou dizer, prestação de serviço não, né? Mas nesse transporte ele é bem-vindo. A pessoa que está recebendo ali certamente vai ficar muito mais feliz. Aborrecimentos. Vamos tratar de aborrecimentos nesse atendimento às diferenças. Aborrecimento é um pequeno sentimento de irritação que o usuário tem quando o atendimento fica um pouco abaixo das suas expectativas, né? Claro, às vezes o cara pagou ali um Uber Black, pagou caro. Aí caro não, né? Porque o Uber não é caro, né? Mas pagou o mais caro, vamos dizer assim. Já tinha ali 3 possibilidades, pegou logo o Uber Black porque ele quer um atendimento melhor, diferenciado. Aí ele chega e não tem aquilo que ele quer ou que ele desejava, então ficou um atendimento com abaixo das expectativas, ele ficou aborrecido. Isso não significa que ele, como usuário, pode destratar ou desmerecer aquele profissional. No caso da Uber, né, já que a gente está dizendo, está falando aqui, tem as estrelinhas lá na hora de classificar, coloca lá a estrelinha uma só, que certamente esse condutor é que vai ter que prestar ali os esclarecimentos para a Uber depois. Adolescentes, como lidar com adolescentes aí? O condutor deve estar apto a lidar com crianças, adolescentes, adultos e idosos. Para isso é fundamental compreender as diferenças de comportamento em cada idade para a correta e adequada resposta nas situações diversas. Olha, você está lá dirigindo o seu carro, você tem filho adolescente, às vezes um sobrinho, um primo, está transportando alguém, uma criança, e ela não quer, por exemplo, a criança não quer ficar no dispositivo de retenção, ou não quer ficar com o cinto, ou o adolescente não quer usar o cinto, acha aí uma babaquice usar o cinto lá atrás. Você, como condutor, tem o dever de fazê-lo usar esse dispositivo e, é claro, fazer usar no bom sentido. Por quê? Porque você não vai obrigá-lo a usar, você não vai impor a ele essa condição. Negativo. Você vai dentro ali do princípio da razoabilidade humana, vamos dizer assim, da ponderação, tentar convencê-lo, persuadi-lo a usar o cinto. Eu costumo brincar com as pessoas quando entram no meu carro, eu falo o seguinte, eu vejo que a pessoa entrou e não colocou o cinto, eu falo assim, coloca o cinto em caso de acidentes, aumentem até 6 vezes a sua chance, ali eu falo caso de capotamento, em caso de capotamento, aumentem até 6 vezes a sua chance de sobrevivência. Aí a pessoa já logo pensa, pô, capotamento? O que é isso? Já logo coloca o cinto. Nem questiona, entendeu? Então essas brincadeirinhas assim, levando para o bom sentido, um bom senso, com um bom humor, você consegue resolver muito mais do que na base da imposição. Crianças, vamos lá, as crianças são mais suscetíveis ao choro, exigindo de quem as atende muita habilidade e paciência. Eu não quero, eu não vou, mãe, eu quero, me dá, não. Querida, você tem que ficar no dispositivo de retenção. Aí a criança, não vou ficar, não sei o que, mãe, pega a pirraça. Você sabe o que eu já fiz com sobrinhos aí, crianças? Eu peguei e mostrei para ele alguma coisa, por exemplo, eu vi uma criança com a barriga muito grande, cheia de lombriga, vamos dizer assim. Aí eu disse para ela o seguinte, banguela também, criança às vezes banguela, aí eu não queria ficar no dispositivo de retenção, falar assim, olha aqui, tá vendo essa criança aqui, ó?
o carro bateu, aconteceu um acidente, aí ela não estava na cadeirinha, olha aqui no celular, eu mostrei para ela no celular assim, ó, ela bateu o dente no banco da frente, essa quebrou os dentes e tudo, nossa, coitada, ficou feia, né? Aí mostra para ela, já logo, já senta na cadeirinha e quer colocar também. Olha essa outra aqui, ó, na hora que bateu, ela estava sem o cinto, ela bateu lá na frente, olha o tamanho que a barriga dela ficou. A criança já logo vai ali se convencendo e olha o celular e olha aquela imagem não muito agradável, ela já corre lá, ela mesmo se bobear, ela já coloca ali o dispositivo de retenção. Então é isso, é saber lidar com cada situação. Essa é a excelência do motorista, do bom motorista. O condutor terá que ficar atento a pequenos detalhes, como, por exemplo, posicionar corretamente as crianças nos seus lugares, observando a sua segurança, falar baixo, calmamente, evitando gritos e gestos que as assustem ou então que as deixem nervosas. Vejam, todas dicas muito interessantes para a gente aplicar aí no dia a dia ao lidar com esse tipo de situação. Características aí de adolescente. Talvez seja a faixa etária mais difícil para se relacionar. Talvez não, tenho certeza. Por estarem num período de transição ou formação de personalidade, os adolescentes necessitam constantemente de autoafirmação. Por isso fazem de tudo para chamar atenção. E é claro, olha aqui a calma desse cidadão. Esse aqui aparenta ter pelo menos 40 anos de idade, enquanto o adolescente lá, olha lá, cabelinho de fogo, né? Pintadinho de vermelho, já chega gritando, querendo ter a razão. Às vezes não, com certeza, esse senhor aqui sabe que o cabelinho de fogo aqui não tem a razão, mas nem por isso ele se equiparou na discussão aqui, ou numa discussão com esse adolescente. Ele foi ponderado, foi sensato, e dentro da sabedoria e experiência de vida dele, ele certamente tomou alguma atitude depois que veio lhe apaziguar a situação e resolver o problema, evitando aumentar a questão do conflito aí. Adolescentes detestam ser tratados como crianças. Mantenha a disciplina e o respeito, sem usar de autoritarismo. Se você quiser ser autoritário com adolescente, o tiro vai sair pela culatra. Mesmo diante de situações extremas de desrespeito, o motorista deve manter a calma. Aqui, mais uma vez, o adolescente querendo fazer a razão dele e ser imposta ao adulto, aquele que certamente é o seu mentor, ou pelo menos no momento ali é o motorista, é o responsável por administrar a situação. Ele, adolescente, precisa agir dessa forma, com agressividade, gritando, falando alto, porque ele está inseguro nas suas afirmações, ele quer fazer-se autoafirmar, enquanto a pessoa aqui, experiente, não. Essa tem total segurança no que está fazendo e afirmando. Portanto, ela pode manter a calma e saber administrar a situação ali para evitar um conflito maior. Fazer um jovem refletir sobre o seu comportamento pode levá-lo a uma melhor conscientização do fato. Isso é óbvio, né? O tal do pode tudo. Que ele vai chegar à conscientização de fato, isso aí a gente não pode afirmar, mas que é uma conduta que vai ajudar. Quanto a isso, não temos dúvida. Agora, tratando aí de adultos, características. Olha, apesar de representarem uma faixa etária mais fácil de lidar, o adulto tem dificuldade em aceitar que seja chamada a sua atenção por algo que não esteja em conformidade com as normas. É exatamente isso. Se o adolescente tem aquela dificuldade de relacionamento, o adulto, apesar de entender e compreender, ele já não gosta de ser chamado a atenção. Então tome cuidado com a forma com que você se dirige a um adulto que está dentro do seu veículo. Por isso, seja muito cuidadoso. Quando precisar dizer algo para alguém desta faixa etária, um adulto, cuidado, seja ponderado, evite gesticulações. Está vendo esse camarada aqui, ó, levantando a mão, quase encostando no rosto dessa moça? Pois é, isso aqui certamente, olha, corpo inclinado para frente, ou seja, tipo se projetando contra ela, tentando impor. Perceba que ela até inclinou-se para trás, com medo até que se ela está aqui de forma retilínea, vai ficar nariz com nariz aqui. Isso aqui não é uma postura, sem saber o que, é que eles estão conversando. Só a postura aqui já nos mostra, já nos aponta alguns comportamentos não adequados ao se relacionar com o adulto. Abaixa a mão,
fale baixo, ponderadamente, erga sua cabeça aqui, ó, não fica com a cabeça apontada, né, inclinada sobre a pessoa, tentando intimidá-la não, porque dessa forma você não vai conseguir aí o seu objetivo. Portanto, se tem dificuldade em aceitar, é uma característica do adulto. Você não deve ser agressivo e impositivo, concordamos, mas também não pode omitir, né, deixar de agir em prol da segurança, isso aí também não. Idosos agora. Excelente, a gente vem avançando aí, né? Pegamos em criança, passamos por adolescentes, adultos e agora idosos. Talvez essa seja a faixa etária a qual você mais terá facilidade de lidar enquanto condutor de um veículo. Também concordo. Os idosos já têm aí uma vasta vivência de vida, experiência, são bem adeptos a escutar e respeitar, ou seja, é fácil lidar com esse tipo de usuário, portanto, de passageiro. Portanto, não há por que perder o controle aí não. Se a relação aí saiu do andamento normal, certamente é porque foi por conta do condutor que não soube administrar bem a situação. Eles têm facilidade em respeitar normas e normalmente são pacíficos ao receberem instruções. Sua maior dificuldade, certamente, está relacionada à locomoção e fragilidade física. A gente sabendo disso, já vai tentar ali ser o mais, se prontificar o máximo que puder para ajudar essas pessoas entrando aí como passageiros no nosso veículo. Tipos de personalidade. Vamos lá, sozinho ou solitário? Sentem necessidade de ficar só. Gostam da sua própria companhia, né? Olha, ser acompanhado por si próprio é ser boa. Quem curte essa característica é sozinho, claro. Quem sofre com ela está solitário. Preferem manter-se no seu canto, têm dificuldade de estabelecer comunicação, formam o seu próprio mundo e vivem em função dele. A compreensão e o respeito à reserva e aos limites do indivíduo são palavras-chave para lidar com esse tipo de pessoa. Aqui a gente vê, né, de cara, ela destacada aqui sozinha, os amigos todos do lado ali, e ela não consegue se enturmar, não consegue ter ali uma relação. A gente precisa conhecer e respeitar esse tipo de pessoa. As comparações e as pressões sobre ela aparecem com frequência e devem ser evitadas, tá? Ainda tipos de personalidade, agora falando do tímido. Às vezes confundido com sozinho ou solitário, mas tem características diferentes. Ele sente vergonha de se expor, foge de grupos de pessoas, teme ser criticado ou rejeitado, sente-se incapaz, se acha inferior aos outros, baixa autoestima. A compreensão, a aceitação, incentivo, suporte, estímulo constante às competências demonstradas, um sorriso aberto e franco e receptividade são estratégias eficazes para lidar com esse tipo de pessoa. Então vamos respeitar, saber diferenciar o solitário do tímido. Às vezes ele não quer ser solitário. Aquele exemplo anterior que nós vimos, no slide anterior, é o solitário mesmo. Ele quer ficar ali sozinho na dele, ele constrói o seu próprio mundo e vive bem ali dentro. Aqui não. Ele não se enturma por essas características aqui, ó, medo de ser criticado, rejeitado, sente incapaz, inferior aos outros, tem autoestima baixa. E essas aqui são as ações que a gente pode, ou seja, os comportamentos que a gente pode adotar em relação a essa pessoa para poder ajudá-la. Ainda sobre tipos de personalidade, aqui nós vamos falar do desconfiado ou pessimista, né? Ele desconfia de tudo e de todos. Acredita que só o que ele fala ou faz é melhor, aceitável e verdadeiro. Leva tudo pelo lado ruim, é o Chiquinho Nuvem Preta, né? E se sente perseguido. Questiona tudo que chega a ele. Sofrem pelo elevado grau de desconfiança e isso gera um grave desgaste emocional e físico. A melhor maneira de lidar com essa pessoa é sendo compreensivo e respeitá-lo quanto aos seus limites de receptividade. Evite levar seus comentários desagradáveis para o lado pessoal. Se ela fez algum comentário desagradável, se ela é a Chiquinho Nuvem Preta, evite, vejam bem, levar seus comentários desagradáveis ou os comentários dessa pessoa para o lado pessoal. Muitas das vezes ela quer mais chamar a sua atenção do que propriamente impor uma razão. Agora o sedutor ou cínico, olha, tem esse também, hein? Por onde passa deixa um rastro de afetividade e otimismo.
O problema é que muitas das vezes não se sabe o quanto disso é real e verdadeiro. De autoconceito e autoestima elevadíssimos, confia nele próprio, desconfiando dos outros. Quando verdadeiro, é um excelente amigo e colega de trabalho, que realiza suas atividades com empenho. Como é que você deve se relacionar com essa pessoa? Seja compreensivo, respeitando quanto à sua necessidade de aparecer. Ele precisa aparecer. É a questão do sedutor, do otimista. Ele quer ganhar espaço, ele quer mostrar que ele existe e que ele é bom, sem incentivá-lo, tá? Seja compreensivo quanto à sua necessidade de aparecer, sem incentivá-lo. Seja imparcial na captação de seus comentários. Mostre que ele é querido, sem necessidade de criar nenhum personagem. Não precisa, meu querido, ser um personagem, criar um personagem para poder ganhar a minha confiança, não. Tente passar isso para ele. Assim ele vai entender que um relacionamento, uma relação natural, vai fazer com que as coisas fluam muito mais naturalmente, com perdão aí da redundância. E aqui, atendimento às diferenças ainda, conceituação, diz que em relação ao atendimento às diferenças e das especificidades dos usuários, o motorista deve possuir um perfil educador, tutor e ter como características básicas a responsabilidade e a dedicação. Sobretudo, independentemente do tipo de usuário ou de passageiro que vem entrar no seu veículo, haja sempre com responsabilidade, com dedicação, com respeito. Mostre todas essas habilidades que nós tratamos nos slides anteriores para poder lidar com essas diversidades de pessoas que vão entrar no seu veículo. Claro, se você usa o veículo para fins particulares, conduzindo com a sua família, talvez ou certamente essa interatividade, essa relação interpessoal seja muito mais fácil, muito mais comum, domesticada. Você está tratando ali, está lidando com pessoas do seu meio familiar, ou ainda de trabalho, ou colegas amigos. Agora, quando você tem um contato direto com pessoas estranhas no seu veículo, você trabalha como Uber, taxista, seja o que for, aí essas habilidades terão que ser ainda mais destacadas, precisam ser acentuadas, externalizadas, para que você consiga ali então criar um ambiente amigável, favorável, para que essa relação interpessoal ela surja de forma natural e que evite então que se criem maiores conflitos mediante as diversidades todas que nós vimos aí. Compreendido? Eu acho que já dá para fechar mais essa aula aqui. Volto já na continuidade, certamente o fechamento aí desse módulo relacionamento interpessoal. E fechando o nosso curso, né? Partindo para o abraço e para o coffee break é o que vale, né? Vamos lá. Até a próxima, espero vocês.